Nesse vídeo você vai ver o recap da temporada 1 de Hell's Paradise. Hoje você vai lembrar de tudo que aconteceu na temporada 1 do anime para você se preparar para a estreia da segunda temporada no dia 11. Então fica até o final para você lembrar de tudo. O ninja condenado à morte da vila de Agakuri não consegue ser morto de jeito nenhum. E a mulher que anota os registros dele não entende por que alguém que diz não ter motivo para viver luta tanto para não morrer. Então ela resolve tentar matar ele pessoalmente. E a executora Yamada Saemon Sagiri, ela tenta cortar a cabeça do ninja, que a gente vai descobrir que é o Gabimaru. Mas ao ver como ele desvia bem dos ataques, ela percebe a verdade, que ele quer viver por causa da esposa dele. E como eu falei, o Gabimaru, ele lembra que foi preso porque o sogro, que é o chefe da vila dele, não deixou ele ir embora com a filha para ter uma vida tranquila. Então a Sagiri oferece uma coisa incrível, o perdão do governante. Só que tem uma condição, ele precisa ir para uma ilha chamada Shisenkyo, que significa paraíso, e buscar um remédio mágico, que é o elixir da vida eterna. Só que ninguém que foi para lá voltou vivo. Ele vai com a Sagiri para a capital Edo. E chegando lá, vários prisioneiros esperam de olhos vendados, e eles conhecem o único cara que sobreviveu da última viagem à ilha. Depois eles mandam a galera lutar entre si para diminuir o número de pessoas, porque eles não querem muita gente naquela ilha. Então começa uma luta sangrenta. Nossa, muitos corpos aí sendo jogados. E o Gabimaru não gosta de matar à toa, mesmo sendo um assassino, mas quando ele não consegue conversar, olha, o lado assassino dele aparece e acaba com todo mundo. No final sobraram 10 prisioneiros, e cada um ganha um vigia de uma pessoa do clã Yamada Saemon. Logo que todo mundo chega na ilha, né, os prisioneiros, o Gabimaru é atacado por outros criminosos, e mesmo de mãos amarradas ele vence fácil. Então a Sagiri manda ele manter as mãos amarradas como combinado, porque ela acha que ele é muito perigoso, e também porque, como eles são os assassinos, tem o comando de não deixar a galera presa por aí. E em pouco tempo uma galera já morreu. É basicamente um Battle Royale esse negócio. E o Gabimaru até pensa em matar a Sagiri também. Então durante a luta que eles têm, ele fica dividido entre o que o mestre cruel ensinou a ele e o que a esposa dele diria. E no final ele escolhe não matar a Sagiri. E sabendo dessa luta interna que ele tem, a Sagiri decide perdoar os crimes do Gabimaru e deixar ele ser mais flexível desde que ele seja fiel aos próprios sentimentos. Porque o Gabimaru sempre fica falando que ele não se importa por morrer, que tanto faz, mas na verdade ele quer viver muito para poder ver a esposa dele de novo. Enfim, né, pela ilha toda tem um monte de bicho estranho, e esses bichos aí começam a atacar os invasores. E o Gabimaru usa os poderes dele de ninja para poder lutar, e ele acaba salvando a Sagiri. E outro executor também, que é um outro Yamada Saemon chamado Genji, aparece com sua prisioneira, uma ninja Yuzuriha. E o prisioneiro original do Genji foi morto por ela, então o cara acabou ficando protegendo ela mesmo assim. Ela ali dá em cima do Gabimaru, mas ele recusa, né, porque ele é um homem fiel, então eles acabam decidindo se ajudar. Ela vai dar informações e ele vai dar proteção. Então logo depois a Sagiri ela desmaia, porque ela acaba sendo envenenada e ela se sentindo inútil ali, né, por conta do que aconteceu. E assim, nessa ilha é uma parada muito selvagem, com uma vegetação muito colorida, um negócio bem exótico do que estão acostumadas essas pessoas. E tem muitas estátuas e monstros. E assim, essas estátuas e esses monstros, eles lembram religiões asiáticas, né? As plantas são parecidas com as do continente, só que os monstros eles não têm órgãos para poder se reproduzir. O Genji diz pra Sagiri voltar para casa, falando que por ela ser mulher, era muito perigoso ela ficar lá e tudo mais. E ela não conseguiria fazer o trabalho dela direito, que é uma parada muito mais bruta. Em outro lugar, outro Yamada Saemon, que é o Tenza, acha que a prisioneira Nurugai merece viver. Ele tenta voltar para o navio, mas encontra tudo destruído. Então umas criaturas do mar acabam atacando eles. E a Nurugai queria morrer para pagar por um massacre na vila dela, só que o Tenza convence ela a lutar. Então os dois conseguem voltar para a praia, e o samurai fica chocado de descobrir que ela é uma menina, né? Naquela mesma noite, o Gabimaru se preocupa com a saúde da Sagiri e fica falando pra ela que ela é forte e tudo mais. E no dia seguinte, a Sagiri diz pro Genji que vai viver do jeito dela e não do jeito que os outros querem, porque todo mundo ali fica desprezando ela porque ela é uma mulher no clã Yamada Saemon, e nessa época aí do anime, né, era complicado as mulheres terem esse papel de, assim, forte e tudo mais. E antes de continuar discutindo, o Genji é atacado por um criminoso muito perigoso. E aí o ferimento vai matar ele, e quando o gigante vai comer a Sagiri, o Gabimaru ajuda ela, mas ele descobre que o gigante de Bizen também come as pessoas. Então, quase morto, o Genji reconhece que estava errado sobre a Sagiri e dá a espada dele pra ela. E ela usa essa espada para poder ajudar o Gabimaru. E aproveitando o fogo na floresta que o Gabimaru acaba fazendo, né, para usar seus poderes e tudo mais, a Sagiri corta a cabeça do gigante, e pela primeira vez ela faz isso sem medo nenhum, porque o pai da Sagiri, ele era um cara muito importante pro clã Yamada Saemon, e ele era um cara que era conhecido por fazer cortes muito limpos e tudo mais. Então ela se sentia na obrigação, assim, de continuar com o legado do pai dela, por fazer cortes limpos. Então ela tinha essa pressão, e ainda mais o fato dela ser mulher piorava muito, mas ela conseguiu superar essa pressão.
situação. Se afastando do fogo, eles acabam achando uma vila que parece abandonada. Em outra parte da ilha, o ex-bandido Chobei e seu irmão Yamada Samon Toma lutam bem contra os monstros. O Toma virou executor em um mês só para poder salvar o seu irmão. O Chobei bebe o sangue das criaturas e depois de andar um pouquinho, eles acabam vendo uma cena bem bizarra ali, né? Duas mulheres ali e uma delas acaba virando um homem na frente deles, aí todo mundo fica confuso. Mas o cara não tá nem aí. O Chobei acerta um golpe que é pra matar, só que a criatura ela se cura na hora jogando um dos irmãos no buraco pra poder virar tanto. O grupo principal, né, do Gabimaru, eles chegam nessa vila e eles veem que tem uma criança observando eles. Então o Gabimaru decide correr atrás dessa criança, enquanto a Yuzuriha luta contra uma árvore que protege a menina, né? E a menina ela se defende com um poder um pouco estranho. E quando o Gabimaru ataca, ela reage como uma criança normal quando ela é pega. Então ele solta ela e aí eles acabam acalmando essa menina. E essa árvore, né, que tá mais pra um meio que um Groot da vida, né? Eles fazem uma troca ali. Eles devolvem a criança, então a equipe vai receber informações sobre o remédio mágico do Elixir da Vida. Então a árvore leva eles para a aldeia, onde depois que eles descansarem vai explicar sobre a ilha. Então essa árvore conta que aquele lugar é mesmo Shisenkyo, onde moram os deuses. E o Elixir da Vida, que é esse chamado Tan, fica no meio da ilha em um lugar chamado Horai, só que ele nunca viu esse negócio. Então os Tensei são seres lindos e poderosos que matam os invasores, provando que o remédio existe. E aquela cena daquela mulher antes era um exemplo desses Tensei. E a árvore se chama Roku e a menina é Mei. E eles estão vivendo ali juntos nessa ilha durante séculos já. Chobei e Toma encontram desses Tensei e vendo que esses bichos não morrem, os dois fazem com medo. E aparece um dos melhores personagens pra mim até agora, que é o Shion, o mestre do Tenza. E ele encontra eles e ajuda a fugir, e sendo convencido pelo aluno a não matar a menina. E aí o trio encontra o Tenzin de novo, que corta a garganta do Shion, deixando o Tenza lutando sozinho. Então ele enfrenta o Tenzin, agradecendo ao mestre que tirou ele da pobreza e treinou ele para ele virar o samurai que ele é hoje. Sabendo que não podem ganhar, o Shion aproveita uma chance para pegar Nurugai e fugir, deixando o jovem samurai com o destino que ele aceitou. Na aldeia, enquanto tá todo mundo dormindo, o Gabimaru decide buscar o Elixir sozinho no Horai. E sem saber que alguém tá seguindo ele, ele chega lá e o mesmo Tenzin que matou o Tenza aparece ali, só que ele tá parecendo muito cansado para lutar. Mas quando o Gabimaru fala do Elixir da Vida, ele fica pronto para atacar. E não parece que nada funciona para matar esse bicho. Então o Gabimaru leva vários golpes mortais, mas só que ele vence usando muitos ataques. E quando ele finalmente acha que ele ganhou, o corpo do Tenzin vira uma flor gigante. E depois de aguentar os últimos ataques do Gabimaru, Mei aparece e usa seu poder para eles fugirem juntos. Quando eles acordam na aldeia, o grupo sai procurando os amigos. Roku, que é a árvore, conta que talvez tinha um único eremita na ilha que virou Deus e se dividiu em 7 partes, os Tenzin que mandam na ilha agora. Roku parecia humano, mas todo mundo naquela ilha virou árvore, e no final eles criaram raízes enquanto rezavam em frente do Horai, onde as almas deles vão depois da morte. O Gabimaru acorda perto de Mei e logo encontra o espadachim dragão Tamiya Gadetsuai e o seu prisioneiro Fuchi. Os dois criminosos se olham, só que estão muito cansados, então o Gabimaru sugere que eles trabalhem juntos. Então ele conta sobre o Tenzin, e quando Mei acorda, o Gabimaru fica chocado vendo que ela cresceu. Pergunta logo sobre o segredo do poder dos Tenzin, e ela tenta explicar o Tao, mas claramente é bem complicado para ela explicar isso. Mas então, basicamente, o Tao é uma energia vital que existe em todos os seres vivos. É como se fosse um ki. E quando você desperta essa energia, ela vai ficando mais forte e vai ganhando poderes. Só que você tem que despertar isso daí do jeito certo, porque senão você vira um monstro. Enquanto isso, pela ilha, sobreviventes enfrentam ataques dos Toshin ao mesmo tempo. Isso deixa Nurugai aprender com seu novo mestre, Shion, que foi que jurou vingar Tenza. Então o Chobei sai do buraco carregando o irmão, e logo depois ele encontra um Doshi que serve os Tenzin. Hora da explicação. Os Doshi, eles são servos de elite que vão servir diretamente os Tenzin, que são os deuses imortais da ilha, que é a galera poderosa. E os Toshin, eles são aquelas criaturas zumbis que são idiotas, entendeu? Então o Chobei ataca um Doshi, que é o servo de elite dos Tenzin, e o tal dele tá acordando, só que ele ainda é fraco. Porém, o jovem bandido parece impossível de matar, então ele aprende a usar a energia dele enquanto ele tá lutando. E com o tal dele crescendo muito, ele vai lá e mata o inimigo. Só que ele parece que tá virando alguma outra coisa, e é uma coisa que o irmão dele acaba percebendo. No meio tempo, o Gabimaru e o espadachim, eles estão lutando contra o Soshin. E a Mei explica que o tal precisa ser fraco e forte junto, não só forte. Então, assim, a Mei acaba sendo levada por um Doshi que explica que ela sumiu há séculos, desde que ela foi expulsa do palácio, e ela não quer voltar.
E a gente descobre que, na verdade, a Mei, ela é uma Tensem. Durante todo esse tempo do exílio, a Mei desenvolveu o sentimento de empatia pelos humanos. E é uma coisa que os outros Tensem não têm. Tensem normais, eles são cruéis e eles veem humanos apenas como os ingredientes para elixir da vida. Por isso que a Mei não quer voltar pro palácio. Ela sabe que os Tensem, eles são monstros sem compaixão. E aí o Gabimaru se posiciona para proteger a Mei de quem quiser capturar ela. Então os Doshi dominam o Tal em 5 etapas de treinamento. Por isso que eles são muito fortes. E a última e a mais poderosa etapa se chama Bochujutsu. E essa técnica funciona basicamente assim. Você precisa de um parceiro para você trocar as energias opostas, que é Yin e Yang. O Yin sendo o feminino e o Yang sendo masculino. Então, quando essas duas energias elas circulam juntas entre duas pessoas, o poder do Tal multiplica simultaneamente. Mas, só que assim, os Tensei, eles são diferentes, porque eles possuem Yin e Yang ao mesmo tempo. Eles são seres completos, então por isso que eles são poderosos, porque eles não precisam de nenhum outro ser pra poder, né? Só que aí tem uma coisa muito louca, né? Que assim, os Doshi homens, eles precisam de uma parceira mulher pra poder fazer isso. E é por isso que o cara precisa da Mei. Gente, que coisa maluca. É porque ela tem essa energia aí muito alta e é uma boa energia, né? De acordo com eles ali. E aí, depois, ela foi marcada pelo líder porque ela só tem energia aí. Enfim. E os caras que são do nosso time, né? O povo do bem, discutem sobre os humanos e atacam a galera maluca. E, enfim, com a ajuda da Mei, o Gabimaru descobre o segredo do Tal e vence rapidamente, acabando a luta. Só que aí o Gabimaru desmaia. Nisso, o grupo tá separado, né? Então, o grupo da Sagiri, eles chegam primeiro no Horai e eles são recebidos por outro Tenzin. E aí, a Yuzuriha, ela sente perigo na hora, mas só que ela não consegue fugir. Então, esse Tenzin explica que a ilha só serve como laboratório para os testes sobre a vida. Então, tudo sobre as almas entrando no Horai é mentira. E aí, o ataque da Yuzuriha com a coragem do Senta coloca a Sagiri em posição de cortar o bicho, né? Que é a fonte do corpo do Tal. E aí, a Sagiri vai lá e estoura o cara, mano. Só que logo depois a flor do Tenzin volta de novo. Enfim, o Senta protege a Yuzuriha com o próprio corpo. E aí vão crescendo flores pequenas. Quando as mulheres vão sofrer o mesmo, o Shion aparece e destraçalha o Tenzin, pelo amor de Deus. Esse homem é meu. E se você falar com ele, eu vou raspar sua cabeça. O Shion, ele desenvolveu muito o Tal dele no caminho pro Horai, né? Conseguindo enfrentar a transformação desse Tenzin aí. E depois da Yuzuriha ajudar o Senta, ela e a Sagiri ficam energizadas pela habilidade especial do Nurugai. Então, o Nurugai ajuda o Shion a achar a abertura para cortar o Tanden, né? Que é esse corpo do Tenzin. Onde eles sabem que, graças ao conhecimento do Senta, é um lugar muito frágil. Então, eles vão lá e eles cortam as flores e o Tenzin aceita o fim com satisfação, né? O bicho ficou esperando para morrer. Logo depois, o Senta também aceita a sua morte, sendo segurado pela mulher que ele gostava, né? Que era a Yuzuriha. E aí o grupo acaba descansando ali perto, pensando nas palavras que o bicho falou, que o Elixir da Vida não existe, né? E aí o Yuzuriha reforça isso, perguntando se a demonstração de imortalidade lá do chefe da vila do Gabimaru era real ou falsa, porque o cara era um velho que viveu muito tempo. Enquanto isso, né, em outro lugar, o Gabimaru acorda, e só que ele não lembra de nada, o cara só deu um blackout. E ele não lembra com quem ele tá, o que ele tá fazendo ali. Então o Tal dele parece estar incompleto, que é uma coisa que a Mei acaba percebendo, porque usar demais essa habilidade parece ter mexido com a mente do Gabimaru. No fim, 3 dias depois do início da expedição, sim, só 3 dias, um novo Yamada Saemon chamado Shugen é enviado para a ilha para vigiar os membros da expedição. E é assim que termina a temporada 1 de Hell's Paradise, gente. Cara, esse anime foi uma surpresa muito legal de ter visto. A temporada 2 tá chegando já, deixa o seu like e comenta aqui se vocês querem mais resumos de animes aqui, porque esse ano vai ter muito anime legal e eu gostaria de fazer recaps para vocês lembrarem, para vocês não precisarem assistir a temporada inteira. Mas, cara, se vocês querem ver mais vídeos de resumo de anime, fica ligado aí, porque vai ter um vídeo de recap de Frieren que vai sair, tá? Então se preparem, porque Frieren está chegando, então ativa o sininho para receber o recap de Frieren, para você lembrar de tudo que aconteceu na temporada 1.